Olá, eu sou a professora Andréa e vou resolver com vocês os exercícios referentes à lista de inequações do primeiro grau. O exercício pede que a gente resolva as inequações e apresente a sua solução em notação de intervalo. A primeira inequação é 2x mais 5 estritamente menor do que 3x menos 7. Para resolver essa inequação, eu vou proceder da mesma maneira que eu resolvo uma equação de primeiro grau, isolando o x em um dos lados da desigualdade. Então, o 2x que está somando, eu vou passar para o lado direito da desigualdade diminuindo, e o menos 7 que está com sinal de menos, eu vou passar para o lado esquerdo da minha desigualdade somando. Então, esta inequação pode ser reescrita da seguinte maneira: 7 mais 5, estritamente menor do que 3x menos 2x. 7 mais 5, o resultado é 12. 3x menos 2x, nós obtemos x. Então, o conjunto solução da minha inequação são todos os valores de x estritamente maiores do que 12. Antes da gente escrever essa solução em notação de intervalo, vamos ver como a solução fica em forma gráfica. Então, nós obtemos o eixo real, certo? No eixo real, nós temos o número 12 e o conjunto solução da minha inequação consiste de todos os valores de x que são estritamente maiores do que 12. Vejam que o 12 não entra na solução, visto que essa desigualdade ela é estrita. Então, aqui no 12, nós temos uma bolinha aberta. Então, o conjunto solução da minha inequação são todos os valores de x maiores do que 12. Como é que a gente escreve isso em forma de intervalo? Nós temos, então, que o conjunto solução é intervalo aberto no 12, porque aqui a minha desigualdade é estrita, até mais infinito, porque nós temos todos os valores de x maiores do que 12. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto solução da seguinte inequação: 3 menor ou igual que 2x menos 3 dividido por 5, estritamente menor do que 7. Observem que aqui nós temos uma inequação dupla, visto que nós temos duas desigualdades, um menor ou igual e um estritamente menor. Esse tipo de inequação nos permite resolver as duas inequações de maneira simultânea, que é a maneira que eu vou resolver aqui. A gente também poderia resolver em separado esta inequação e depois esta e tomar como conjunto solução a interseção das duas soluções. Mas, como eu disse, eu vou resolver de maneira simultânea. Então, o 5 que está aqui dividindo, eu vou passar para ambos os lados das desigualdades multiplicando. Então, eu consigo reescrever a minha inequação da seguinte maneira: 3 vezes 5 menor ou igual que 2x menos 3, que por sua vez é menor do que 7 vezes 5. 3 vezes 5, nós obtemos 15. Menor ou igual que 2x menos 3, estritamente menor do que 35. Agora, o 3 que está diminuindo, eu vou passar para ambos os lados das desigualdades somando. Então, nós obtemos 15 mais 3, menor ou igual a 2x, que por sua vez é estritamente menor do que 35 mais 3. 15 mais 3, 18. Menor ou igual a 2x, 35 mais 3, 38. Agora, observem que o 2 está multiplicando o x. Então, eu passo ele dividindo. Então, nós temos 18 dividido por 2, menor ou igual a x, estritamente menor do que 38 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. Menor ou igual a x, que é estritamente menor do que 38 dividido por 2, 19. Vejamos como é a forma gráfica da solução dessa inequação antes da gente escrever em notação de intervalo. Observem, então, que nós temos aqui o eixo real, o 9 e o 19. O conjunto solução da minha inequação consiste de todos os valores de x que estão entre 9 e 19.
Só que observem que o x ele é maior ou igual a 9. Então, o x tem que ser maior, mas inclusive pode ser 9. Então, a gente representa com uma bolinha fechada aqui no 9. Entretanto, o x é estritamente menor do que 19. O x não pode obter o valor 19. Então, aqui a gente representa com uma bolinha aberta, de intervalo aberto. Como é que a gente escreve essa solução em notação de intervalo? Bom, nós temos que o meu conjunto de solução vai ser intervalo fechado no 9, porque aqui nós temos menor ou igual, mas aberto no 19, porque aqui a minha desigualdade ela é estrita. Então, conjunto de solução, intervalo fechado no 9, aberto no 19. Nosso próximo exercício pede que a gente exiba o conjunto de solução da inequação x² menos x menos 6 estritamente menor do que zero. Primeiramente, observemos que esta não é uma inequação do primeiro grau, visto que a maior potência de x que aparece nessa inequação é 2. Esta é uma inequação do segundo grau. De uma maneira geral, inequações do segundo grau aparecem nos seguintes formatos: ax² mais bx mais c estritamente menor do que zero, ax² mais bx mais c menor ou igual a zero, ax² mais bx mais c maior ou igual a zero, ou ax² mais bx mais c estritamente maior do que zero. O caso do nosso exercício é o primeiro. Observem que no nosso exercício nós temos que A é 1, B é menos 1 e C é menos 6. Este tipo de inequações do segundo grau, está aparecendo aqui nessa lista porque uma das maneiras de solucionar esse tipo de inequação é transformá-la em uma inequação produto, onde a gente escreve, as inequações como produtos de fatores lineares. E é assim que a gente vai resolver. Entretanto, essa não é a única maneira de determinar o conjunto de solução de inequações de segundo grau. E na lista referente a esse conteúdo, a gente vai ver uma outra abordagem para determinar a solução desse tipo de inequação. Então, como a gente transforma uma inequação de segundo grau, ax² mais bx mais c menor do que zero, em uma inequação produto? Eu estou considerando o caso menor do que zero porque é o caso do nosso exercício. Então, lembrando que no nosso exercício nós temos a inequação x² menos x menos 6 menor do que zero. Então, vamos só reescrever. O A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Então, eu quero transformar esta inequação em uma inequação produto. O primeiro passo é encontrar as soluções x1 e x2 da equação associada. Então, se a inequação é ax² mais bx mais c menor do que zero, a equação associada é ax² mais bx mais c igual a zero. No caso do nosso exercício, a equação associada vai ser x² menos x menos 6 igual a zero. Então, para determinar as soluções desta equação, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, lembrando, a fórmula de Bhaskara, ela nos dá as soluções no seguinte formato. O x é menos b, que vai ser, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. No caso do nosso exercício, então, nós temos que o x é menos b, então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 6, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes a, que o nosso a é 1. Então, reescrevendo, menos 1, nós obtemos mais 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 6, mais 24.
dividido por 2. Então, né, 1 mais ou menos raiz de 25 dividido por 2, raiz de 25 é 5. Então, nós temos 1 mais ou menos 5 dividido por 2. Então, uma das nossas soluções vai ser 1 mais 5 dividido por 2, né, que vai ser 6 dividido por 2, que é 3. E a outra solução da equação associada vai ser 1 menos 5 dividido por 2, 1 menos 5 é menos 4, que dividido por 2 dá menos 2. Então, no nosso caso, né, no caso do nosso exercício, nós encontramos as soluções da equação associada, que são 3 e menos 2. Obtidas, então, as soluções da equação associada à inequação de segundo grau, nós podemos escrever ax² mais bx mais c como sendo a que multiplica x menos a primeira solução vezes x menos a segunda solução. No nosso caso, a nossa equação associada era x² menos x menos 6 igual a 0. Como solução desta equação associada, nós encontramos x1 igual a 3 e x2 igual a menos 2. Sendo assim, x² menos x menos 6 se escreve como o a, que no nosso caso era 1, x menos a primeira solução, que multiplica x menos a segunda solução. Então, x² menos x menos 6 se escreve como x menos 3, que multiplica x mais 2. O terceiro passo para transformar uma inequação de segundo grau em uma inequação produto é fazer a substituição de ax² mais bx mais c pelo produto a, que multiplica x menos x1, vezes x menos x2. No nosso caso, então, nós tínhamos a inequação de segundo grau x² menos x menos 6 igual a 0. x² menos x menos 6 se reescreve como x menos 3, que multiplica x mais 2. Então, essa inequação de segundo grau se reescreve como a seguinte inequação produto: x menos 3, que multiplica x mais 2, estritamente menor do que 0. Observem, né, que eu fiz essa transformação, né, de inequação de segundo grau em inequação produto para o caso estritamente menor, mas o mesmo argumento vale para menor ou igual, estritamente maior ou maior ou igual. Então, vamos novamente reescrever a inequação de segundo grau x² menos x menos 6 menor do que 0 como a inequação produto que nós encontramos, que é x menos 3, que multiplica x mais 2, estritamente menor do que 0. Para determinar o conjunto de solução dessa inequação produto, nós vamos chamar x menos 3 de y1 e x mais 2 de y2. Vamos estudar em separado os sinais de y1 e y2 e depois ver o que acontece com o produto. Se y1 é x menos 3, nós temos que a representação gráfica desta equação no plano é uma reta. O intercepto dessa reta em x é quando x menos 3 é 0, ou seja, em x igual a 3. Além disso, o coeficiente de x nesta equação é 1, que é um número positivo. Vejam que multiplicando x, né, o coeficiente do x é 1. Se o coeficiente do x é positivo, isso indica que a reta é uma reta crescente. Então, o esboço dessa reta vai ser assim. O intercepto no eixo x é em 3 e essa reta é crescente. Para valores de x menores do que 3, x menos 3 é negativo, porque a reta está abaixo do eixo x. Para valores de x maiores do que 3, x menos 3 é positivo, porque a reta está acima do eixo x. Vou fazer o mesmo estudo para x mais 2. Então, se eu chamar x mais 2 de y2, o intercepto de x mais 2 com eixo x é quando x mais 2 é 0, ou seja, quando x é menos 2. Além disso,
o coeficiente do x nessa equação também é 1. Vejam que o coeficiente do x também é 1, que é positivo. Então, a reta x mais 2 também é uma reta crescente. O esboço dessa reta vai ser assim, né? O intercepto do eixo x é menos 2 e a reta é crescente. Para valores de x menores que menos 2, x mais 2 é negativo. Para valores de x maiores que menos 2, x mais 2 é positivo. Então, agora vamos realizar o estudo do sinal do produto de y1 vezes y2. Para isso, a gente vai montar um quadro. Na primeira reta do quadro, a gente representa o eixo real e seus interceptos em menos 2 e em 3. Vamos ver o que aconteceu com o y1, que é o x menos 3. O que aconteceu com o y2, que é o x mais 2. E estudar o produto de y1 por y2. Observem que, para valores de x menores do que 3, x menos 3 é negativo. Para valores de x maiores do que 3, x menos 3 é positivo. Para valores de x menores que menos 2, x mais 2 é negativo. E para valores maiores que menos 2, x mais 2 é positivo. Agora, vamos estudar o produto y1 vezes y2. Um número negativo multiplicado por um número negativo resulta em um número positivo. Um número negativo multiplicado por um positivo, negativo. E positivo vezes positivo, positivo. Lembrando, a gente queria saber quando que x² menos x menos 6 era estritamente menor que zero. A gente transformou esta inequação de segundo grau em uma inequação produto. Então, encontrar o conjunto solução da inequação produto é a mesma coisa que encontrar o conjunto solução da inequação de segundo grau. Quando o produto de x menos 3 por x mais 2 vai ser estritamente menor do que zero? Bom, no intervalo em que y1 vezes y2 é negativo, ou seja, entre menos 2 e 3. Além disso, a desigualdade ela é estrita. A gente está interessado só nos valores de x em que esse produto é estritamente menor do que zero. O menos 2 e o 3, portanto, não vão entrar no conjunto solução, visto que, tanto em menos 2 quanto em 3, este produto dá igual a zero. Então, a nossa solução vai ser intervalo aberto do menos 2 até aberto no 3, que é onde o produto é negativo. Em notação de intervalo, a solução dessa inequação é intervalo aberto no menos 2 até aberto em 3. O nosso próximo exercício pede o conjunto solução da inequação x² menos 2x menos 5 estritamente maior do que 3. Observem que a maior potência de x que aparece nessa inequação é 2, sugerindo então que nós temos uma inequação de segundo grau. A fim de resolver essa inequação de segundo grau, transformando-a em uma inequação produto, eu vou deixar a inequação no formato ax² mais bx mais c estritamente maior do que zero. Para isso, eu vou passar o 3 para o lado esquerdo da minha desigualdade com sinal de menos. Então, reescrevendo, nós teremos x² menos 2x menos 5 menos 3 estritamente maior do que zero, ou seja, x² menos 2x menos 8 estritamente maior do que zero. Então, nós escrevemos esta inequação no formato ax² mais bx mais c estritamente maior que zero, onde o a é 1, o b é menos 2 e o c é menos 8. Para transformar esta inequação em uma inequação produto, o primeiro passo é encontrar as raízes da equação associada, que nesse caso vai ser x² menos 2x menos 8 igual a zero. Para encontrar as raízes desta equação, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembrando da fórmula de Bhaskara, né?
x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Menos b, nós temos então menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 8. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos com menos 2, mais 2. Mais ou menos. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes menos 8 dá mais 32. Tudo isso dividido por 2. Então, nós temos 2 mais ou menos raiz de 36 dividido por 2, ou seja, 2 mais ou menos 6 dividido por 2. Uma das soluções da minha equação associada vai ser, então, 2 mais 6 dividido por 2, ou seja, 8 dividido por 2, que é 4. E a outra solução vai ser 2 menos 6 dividido por 2, que é menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2. Sendo assim, a gente tem o segundo passo para transformar a inequação de segundo grau em uma inequação produto, que é reescrever ax² mais bx mais c como produto a x menos a primeira solução vezes x menos a segunda solução. No nosso caso, nós reescrevemos x² menos 2x menos 8 como sendo a, que é 1, x menos a primeira solução, que é 4, x menos a segunda solução, que é menos 2. Então, x² menos 2x menos 8 se reescreve como x menos 4, que multiplica x mais 2. Logo, nós transformamos a inequação x² menos 2x menos 5 estritamente maior do que 3 em x² menos 2x menos 8 estritamente maior do que 0. Esta inequação aqui, nós vamos modificá-la e transformá-la em uma inequação produto. Como a gente fez isso? A gente descobriu as soluções da equação associada e viu que x² menos 2x menos 8 se reescreve como x menos 4, que multiplica x mais 2. É o nosso terceiro passo. X menos 4 que multiplica x mais 2, e isso tem que ser estritamente maior do que 0. Então, resolver a inequação x² menos 2x menos 5 estritamente maior do que 3 é resolver a inequação x menos 4 vezes x mais 2 estritamente maior do que 0, que é uma inequação produto. Para resolver a inequação produto, nós vamos chamar x menos 4 de y1 e x mais 2 de y2. Nós vamos estudar o sinal de y1 e y2 em separado, para depois estudar o sinal do produto dos dois. Observem que, se y1 é igual a x menos 4, a representação gráfica desta equação é uma reta no plano. Essa reta vai ter intercepto em x quando x menos 4 for 0, ou seja, quando x for igual a 4. Além disso, o coeficiente do x nessa equação é 1, que é um número positivo. Então, y1 igual a x menos 4 representa uma reta crescente. O esboço dessa reta vai ser assim. O intercepto no x é 4 e nós temos uma reta crescente. Para valores de x menores do que 4, x menos 4 é negativo. Para valores de x maiores do que 4, x menos 4 é positivo. Agora, vamos estudar o sinal de y2 igual a x mais 2. Essa equação também representa uma reta no plano. O intercepto em x dessa reta é quando x mais 2 é 0, ou seja, quando x for menos 2. Além disso, o coeficiente do x nessa equação também é 1, que é um número positivo. Então, y2 igual a x mais 2
representa uma reta crescente no plano também. O esboço dessa reta vai ser assim. O intercepto no eixo x é menos 2 e aqui nós temos uma reta crescente. Para valores de x menores que menos 2, x menos 2 é negativo. Para valores de x maiores que menos 2, x menos 2 é positivo. Estudado o sinal do y1 e do y2, vejamos como se comporta o sinal do produto entre os dois. Vamos então fazer o quadro que representa o sinal do produto. Vamos marcar o menos 2 e o 4. Vamos fazer a reta, né, que representa o x menos 4, que é o nosso y1. Vamos fazer a reta que representa o x mais 2, que é o nosso y2. E vamos fazer a reta que representa o produto entre eles. Vejamos, x menos 4 para valores menores do que 4 é negativo, para valores maiores que 4 é positivo. X mais 2 para valores menores que menos 2 é negativo, para valores maiores que menos 2 é positivo. Agora o produto, para valores menores que menos 2, um número negativo multiplicado por um número negativo dá positivo. Entre menos 2 e 4, um número negativo multiplicado por um positivo, negativo. E para números maiores do que 4, positivo vezes positivo, positivo. Lembremos que a gente quer determinar quando x² menos 2x menos 5 é estritamente maior do que 3, que é equivalente a determinar quando o produto x menos 4 vezes x mais 2 é estritamente maior do que 0, ou seja, quando y1 vezes y2 é positivo. y1 vezes y2 é positivo no intervalo menos infinito até menos 2. Observem que menos 2 não entra na solução, porque em menos 2 o produto é zero e a nossa desigualdade é estrita. União 4 até mais infinito. Observem também que, pelo mesmo motivo, 4 não entra na nossa solução, porque em 4 o produto é zero e nós temos que a nossa desigualdade tem que ser estrita. Logo, o conjunto solução da minha inequação em notação de intervalo é de menos infinito até menos 2 aberto, de menos infinito até menos 2, porque são os valores de x menores que menos 2, aberto, porque o menos 2 não entra no intervalo, visto que a desigualdade é estrita, união 4 até mais infinito, porque são os valores de x que são maiores do que 4. Vejam que 4 também não entra no intervalo, né? Logo o intervalo é aberto, visto que a desigualdade também é estrita. O próximo exercício da nossa lista consiste em exibir o conjunto solução da inequação x, que multiplica 2x mais 3, maior ou igual a 5. Observem que essa inequação também é uma inequação de segundo grau, porque uma vez que a gente efetua o produto de x por 2x mais 3, aplicando a propriedade distributiva, nós obtemos 2x² mais 3x maior ou igual a 5, ou seja, 2x² mais 3x menos 5 maior ou igual a 0. Nós temos então uma inequação de segundo grau que está no formato ax² mais bx mais c maior ou igual a 0, onde o a é 2, o b é 3 e o c é menos 5. Para transformar essa inequação de segundo grau em uma inequação produto, lembremos que o primeiro passo é determinar as raízes da equação associada à inequação. Neste caso, a nossa equação associada é 2x² mais 3x menos 5 igual a 0. Determinando as soluções através da fórmula de Bhaskara, né, nós temos x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c,
sobre 2 vezes A. O nosso B é 3, então nós teríamos menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 5, dividido por 2 vezes 2, porque agora o nosso A é 2. Aqui nós obtemos menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado, que dá 9, 2 vezes menos 5 dá menos 10, vezes menos 4, mais 40, dividido por 4, ou seja, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 49 dividido por 4, ou seja, menos 3, mais ou menos 7 dividido por 4. Sendo assim, uma solução da equação associada vai ser menos 3 mais 7 dividido por 4. Menos 3 mais 7 dá 4, dividido por 4 dá 1. E a outra solução vai ser menos 3 menos 7 dividido por 4, que vai nos dar menos 10 quartos, que simplificando a fração, nós teremos menos 5 meios. Sendo assim, obtidas as soluções da equação associada, o próximo passo é reescrever 2x² mais 3x menos 5 como um produto utilizando essas soluções. Lembrando, né, que quando nós temos ax² mais bx mais c, nós reescrevemos esse fator, né, de grau 2 como sendo A, que multiplica x menos uma solução, que multiplica x menos a outra solução. No nosso caso, o A é 2, a primeira solução que nós encontramos é 1, então vai ser x menos 1, vezes x menos a segunda solução que nós encontramos, que foi menos 5 meios. Então, nós reescrevemos esse fator de grau 2 como sendo 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 5 meios. Sendo assim, nós reescrevemos a inequação x, que multiplica 2x mais 3 maior ou igual a 5, como 2x² mais 3x menos 5 maior ou igual a 0. Este fator 2x² mais 3x menos 5, nós reescrevemos como sendo 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 5 meios, utilizando as soluções da equação associada. Agora, o 2x² mais 3x menos 5, nós substituímos na inequação por 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 5 meios. E isso tem que ser maior ou igual a 0. A fim de deixar essa inequação no formato de uma inequação produto, o 2 que está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado da minha desigualdade dividindo. Então, nós vamos obter x menos 1, que multiplica x mais 5 meios, maior ou igual a 0 dividido por 2. Ou seja, a minha inequação pode se reescrever no seguinte formato: x menos 1, que multiplica x mais 5 meios, 0 dividido por 2 é 0. Então, determinar o conjunto solução da inequação x, que multiplica 2x mais 3 maior ou igual a 5, é determinar o conjunto solução da inequação x menos 1, que multiplica x mais 5 meios maior ou igual a 0. Para determinar o conjunto solução dessa inequação produto, eu vou chamar o x menos 1 de y1 e o x mais 5 meios de y2. Vou estudar o sinal do y1, do y2 e depois do produto entre ambos. Então, se y1 é x menos 1, essa equação determina uma reta no plano. O intercepto dessa reta com o eixo x é quando x menos 1 é 0, ou seja, quando x for igual a 1. Além disso, o coeficiente do x nessa equação
é 1, que é um número positivo. Sendo assim, nós temos uma reta crescente no plano, interceptando o eixo x em 1. Para valores de x menores do que 1, x menos 1 é negativo. Para valores de x maiores que 1, x menos 1 é positivo. Agora, se y2 é igual a x mais 5 meios, esta equação também determina uma reta no plano. X mais 5 meios é igual a 0 em x igual a menos 5 meios. Sendo assim, o intercepto dessa reta com o eixo x é menos 5 meios. O coeficiente do x nessa equação também é 1, que é positivo. Logo, nós temos uma reta crescente, interceptando o eixo x em menos 5 meios. Para valores de x menores que menos 5 meios, x mais 5 meios é negativo. Para valores de x maiores que menos 5 meios, x mais 5 meios é positivo. Vamos agora estudar o produto. Então, nós temos menos 5 meios e nós temos o 1. O nosso y1 é x menos 1. O y2 é x mais 5 meios. E vamos ver o que acontece com o produto de y1 por y2. X menos 1 para valores menores do que 1 é negativo. Para valores maiores que 1 é positivo. X mais 5 meios para valores menores que menos 5 meios é negativo. Para valores maiores que menos 5 meios é positivo. y1 vezes y2 para valores menores que menos 5 meios. Negativo multiplicado por número negativo dá positivo. Entre menos 5 meios e 1, um número negativo multiplicado por um número positivo, negativo. E para valores maiores do que 1, positivo vezes positivo, positivo. Lembremos, né? A gente quer determinar o conjunto de solução de x que multiplica 2x mais 3 maior ou igual a 5. Vimos que é equivalente a determinar o conjunto de solução de x menos 1 que multiplica x mais 5 meios maior ou igual a 0. Ou seja, nós queremos determinar os valores de x para os quais y1 vezes y2 é não negativo. Então, nós vamos ter este intervalo e este intervalo aqui. Observem que agora a minha desigualdade ela não é mais estrita. Nós estamos considerando também o caso em que esse produto dá zero. Então, onde esse produto dá zero? Tanto no menos 5 meios, quanto no 1. Então, tanto no menos 5 meios como no 1, o meu intervalo vai ser fechado, porque os valores de x em que a minha desigualdade é positiva, né, em que o meu produto é positivo, são os valores de x que são menores que menos 5 meios e maiores que 1. Agora, os valores de x para os quais o meu produto é zero é justamente no menos 5 meios e no 1. A solução desse exercício em notação de intervalo vai ser, então, de menos infinito até menos 5 meios fechado, porque agora nós temos maior ou igual, união 1 mais infinito, também fechado no 1, porque agora nós temos o maior ou igual a 0. Nosso próximo exercício consiste em exibir o conjunto solução da inequação módulo de x mais 3 menor do que 0,01. Observem que esta é uma inequação modular e, no caso geral, esta inequação tem o seguinte formato: módulo de ax mais b estritamente menor do que c. Para inequações modulares desse tipo, nós conseguimos reescrevê-la utilizando a definição de módulo como uma inequação dupla. Então, essa inequação se reescreve como menos c menor do que ax mais b, que por sua vez é estritamente menor do que c. No caso do nosso exercício, então,
nós temos que módulo de x mais 3 menor do que 0,01 se reescreve como menos 0,01 menor do que x mais 3, que por sua vez é menor do que 0,01. Esta inequação dupla eu vou resolvê-la de maneira simultânea. Então, o 3, que aparece com sinal de mais aqui no meio das desigualdades, eu vou passar para o outro lado das desigualdades com sinal de menos. Lembrando, né, que para inequações duplas, a gente tem que fazer a mesma operação para todos os lados da desigualdade. Então, esta inequação se reescreve como menos 3 menos 0,01, que é estritamente menor do que x, que é menor do que menos 3 mais 0,01. Menos 3 menos 0,01, nós obtemos menos 3,01, que por sua vez é menor do que x. Menos 3 mais 0,01 nos dá menos 2,99. Então, antes de expressar o conjunto de solução em notação de intervalo, vejamos como é a forma gráfica desse conjunto de solução. Então, nós temos o eixo real, nós temos menos 3,01 e nós temos menos 2,99. Os valores de x que satisfazem a inequação, eles estão entre menos 3,01 e menos 2,99. Observem que a nossa desigualdade, ela é uma desigualdade estrita. Sendo assim, sendo uma desigualdade estrita, nem o menos 3,01 e nem o menos 2,99 entram na solução dessa inequação. Então, aqui nós temos a bolinha aberta, porque o nosso intervalo, ele é aberto. Logo, o nosso conjunto de solução em notação de intervalo vai ser intervalo aberto, de menos 3,01 até menos 2,99, intervalo aberto também. O nosso próximo exercício também é uma inequação modular, dada por módulo de 2x mais 5 estritamente menor do que 4. Então, lembremos novamente, né, que para inequações modulares no formato módulo de ax mais b estritamente menor do que c, nós conseguimos reescrevê-la como uma inequação dupla dada por menos c menor do que ax mais b, que por sua vez é estritamente menor do que c. Observem então, né, que no caso do nosso exercício, nós temos módulo de 2x mais 5 estritamente menor do que 4. Ou seja, menos 4 é menor do que 2x mais 5, que é estritamente menor do que 4. Essa inequação dupla, eu vou resolvê-la de maneira simultânea. Então, o 5 que está aqui somando, eu passo para os outros lados das desigualdades com sinal de menos. Logo, nós obtemos menos 5 menos 4, estritamente menor do que 2x, que por sua vez é menor do que menos 5 mais 4. Menos 5 com menos 4, nós obtemos menos 9. Menor do que 2x, menos 5 mais 4, menos 1. O 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós teremos menos 9 meios, estritamente menor do que x, estritamente menor do que menos 1 meio. Antes da gente ver o conjunto de solução dessa inequação em notação de intervalo, vamos ver o conjunto de solução de forma gráfica. Então, nós temos aqui o eixo real, nós temos menos 9 meios e nós temos menos 1 meio. Os valores de x que satisfazem a minha inequação estão entre menos 9 meios e menos 1 meio. Observem que a minha desigualdade, ela é estrita. Então, no menos 9 meios e no menos 1 meio, o meu intervalo é aberto. O menos 9 meios e o menos 1 meio não entram no conjunto de solução da minha inequação. Logo, em formato de intervalo, o conjunto de solução é intervalo aberto de menos 9 meios até menos 1 meio. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto de solução da inequação modular, módulo de 6 menos 5x menor ou igual a 3. Essa inequação modular, ela está no seguinte formato: módulo de ax mais b menor ou igual a c.
a qual nós podemos reescrever usando a definição de módulo como menos c menor ou igual a x mais b, que por sua vez é menor ou igual a c. No caso do nosso exercício, então, nós temos módulo de 6 menos 5x menor ou igual a 3, que se reescreve como menos 3 menor ou igual a 6 menos 5x, que por sua vez é menor ou igual a 3. Observe que aqui nós temos uma inequação dupla, a qual eu posso resolver de maneira simultânea. Logo, o 6 que está com sinal de mais, eu passo para ambos os lados das desigualdades com sinal de menos. Sendo assim, a nossa inequação fica menos 6 menos 3 menor ou igual a menos 5x, que por sua vez é menor ou igual a menos 6 mais 3. Menos 6 com menos 3, nós obtemos menos 9. Menor ou igual a menos 5x. Menos 6 mais 3, menos 3. Observem que aqui nós temos menos 1 multiplicando 5x. Então, eu vou multiplicar essa inequação por menos 1. Sendo assim, menos 1 vezes menos 9 nos dá 9. Menos 1 vezes menos 5x, nós obtemos 5x. Menos 1 vezes menos 3, 3. Lembrando que quando a gente multiplica a inequação por menos 1, as nossas desigualdades, elas invertem. O 5 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós vamos obter 9 quintos maior ou igual a x, que por sua vez é maior ou igual a 3 quintos. Eu vou só reescrever, né? Então, nós temos que 3 quintos é menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a 9 quintos. Eu reescrevi as mesmas desigualdades. Só reescrevi nesse formato para a gente poder enxergar melhor de forma gráfica o conjunto solução da nossa inequação modular. Observem que nós temos, então, o eixo real, nós temos 3 quintos e nós temos 9 quintos. O conjunto solução da nossa inequação consiste de todos os valores que estão entre 3 quintos e 9 quintos, inclusive 3 quintos e 9 quintos, porque a nossa desigualdade é menor ou igual. Sendo assim, nós representamos, tanto nos 3 quintos como em 9 quintos, o intervalo fechado com uma bolinha fechada. Em notação de intervalo, o conjunto solução da nossa inequação modular fica intervalo fechado de 3 quintos até 9 quintos. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto solução da inequação módulo de 3x menos 7 maior ou igual a 5. Vejam que esta é uma inequação modular no formato módulo de ax mais b maior ou igual a c. Determinar o conjunto solução desta inequação modular é determinar os valores de x que satisfazem ax mais b maior ou igual a c ou menos ax mais b maior ou igual a c. No caso do nosso exercício, nós temos módulo de 3x menos 7 maior ou igual a 5. Logo, nós vamos determinar os valores de x que satisfazem 3x menos 7 maior ou igual a 5 ou menos 3x menos 7 maior ou igual a 5. Eu vou chamar esta primeira inequação de 1, esta segunda inequação de 2 e vou resolver cada uma delas em separado. A solução da inequação modular vai ser a união entre a solução de 1 com a solução de 2. Vamos então resolver a inequação 1. Nós temos 3x menos 7 maior ou igual a 5. Logo, 3x tem que ser maior ou igual a 7 mais 5. 7 que está com sinal de menos passa com sinal de mais. 7 mais 5, nós obtemos 12. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, x tem que ser maior ou igual a 12 dividido por 3, que nos dá 4. Logo, em notação de intervalo, a solução da inequação 1 vai ser intervalo fechado 4 até mais infinito. Fechado no 4, porque a minha desigualdade ela não é estrita. X pode ser maior ou igual a 4. Até mais infinito, porque os valores de x justamente são maiores ou iguais a 4. Vamos resolver agora a inequação 2. Percebam que eu tenho um menos multiplicando 3x menos 7.
Vou multiplicar essa inequação por menos 1. Menos 1 vezes menos 3x menos 7, nós obtemos 3x menos 7. Menos 1 vezes 5, menos 5. A desigualdade, ela inverte. Logo, 3x tem que ser menor ou igual a 7 menos 5. 7 menos 5 nos dá 2. X tem que ser menor ou igual a 2 terços. Em notação de intervalo, a solução 2 é de menos infinito até 2 terços fechado. Menos infinito porque x é menor ou igual a 2 terços. Fechado em 2 terços porque x pode ser igual a 2 terços. Agora, vejamos de forma gráfica como vai ser a união entre essas duas soluções. Então, nós temos a solução 1, intervalo fechado 4 até mais infinito. Nós temos a solução 2, intervalo menos infinito até 2 terços, fechado também. E nós queremos ver quem vai ser a solução 1, união à solução 2. A união é tudo. Então, nós teremos o pedaço de menos infinito até 2 terços e nós teremos o pedaço 4 até mais infinito. Em notação de intervalo, o nosso conjunto solução fica intervalo aberto de menos infinito até fechado em 2 terços. Esse pedaço aqui corresponde à solução 2, união fechada em 4 até mais infinito. Este pedaço aqui corresponde à solução 1. Nosso próximo exercício consiste em determinar o conjunto solução da inequação modular. Módulo de menos 11 menos 7x maior do que 6. Essa inequação modular ela está no formato módulo de ax mais b maior do que c. E determinar o conjunto solução desta inequação modular é determinar os valores de x que satisfazem ax mais b maior do que c ou menos ax mais b maior do que c. No caso do nosso exercício, nós temos módulo de menos 11 menos 7x maior do que 6. Ou seja, nós vamos encontrar os valores de x que satisfazem menos 11 menos 7x maior do que 6 ou menos 11 menos 7x maior do que 6. Vou chamar esta primeira inequação de 1, esta segunda inequação de 2, vou resolvê-las em separado e tomar como solução da inequação modular a união entre a solução 1 com a solução 2. Então, vamos resolver a inequação 1. Nós temos que menos 11 menos 7x tem que ser maior do que 6. Ou seja, menos 7x tem que ser maior do que 11 mais 6. Então, menos 7x tem que ser maior do que 17. Vou multiplicar por menos 1. Menos 7x multiplicado por menos 1 fica 7x. 17 multiplicado por menos 1 fica menos 17. A desigualdade, ela inverte. Logo, x tem que ser menor do que menos 17 sétimos. O conjunto solução desta inequação em notação de intervalo fica, então, de menos infinito até menos 17 sétimos aberto. Aberto porque a minha desigualdade ela é estrita. Vamos agora determinar o conjunto solução da inequação 2. Vou multiplicar a inequação por menos 1. Então, menos 11 menos 7x vezes menos 1, nós obteremos menos 11 menos 7x. 6 vezes menos 1, menos 6. A desigualdade inverte. Logo, menos 7x tem que ser menor do que 11 menos 6. Então, menos 7x tem que ser menor do que 5. Vou multiplicar novamente por menos 1. Menos 7x vezes menos 1, 7x. 5 vezes menos 1, menos 5. Inverto a desigualdade. Então, x tem que ser maior do que menos 5 sétimos. Conjunto solução, então, desta inequação vai de intervalo aberto em menos 5 sétimos até mais infinito.
Vamos ver como fica a representação em forma gráfica da união dessas soluções. Então, nós teremos a solução 1, que vai do intervalo menos infinito até aberto em menos 17 sétimos. Nós teremos a solução 2, que vai do intervalo aberto menos 5 sétimos até mais infinito. E nós temos a solução 1, união solução 2. A união é tudo, então vai ser esses dois pedaços. De menos infinito até aberto, menos 17 sétimos, união menos 5 sétimos, aberto, até mais infinito. Em notação de intervalo, nosso conjunto solução fica de menos infinito até menos 17 sétimos, união menos 5 sétimos até mais infinito. Percebam que aqui nós temos a solução 1 unido com a solução 2.